Hoje eu quero te falar de duas situações que são desdobramentos do medo: ansiedade e preocupação. Será que é a mesma coisa? Eu vou te falar primeiro sobre a ansiedade. Ansiedade é um medo, está relacionado ao medo, mas é um medo vinculado ao futuro. Por exemplo, quando você sabe que tem uma apresentação em público e fica pensando nisso horas antes, o teu corpo começa a trazer alguns sintomas da ansiedade. E olha que interessante, a origem da palavra ansiedade, ela vem do verbo latino angere. E o que significa angere? Significa sufocamento. É exatamente esse tipo de experiência que o nosso corpo gera numa situação de ansiedade. Uma reação fisiológica quase de sufocamento. E deixa eu te falar 4 características principais sobre a situação de ansiedade. Primeiro, a ansiedade normalmente está vinculada a situações futuras, ou seja, eu começo a imaginar o que vai acontecer lá na frente e já começo a experimentar dentro de mim essa ansiedade. Segundo ponto, ela pode ocorrer acerca de uma situação específica ou de uma situação mais vaga. Quando é uma situação mais vaga, fica mais difícil da pessoa perceber a causa. Já aconteceu contigo de em algum momento você se perceber ansiosa, se perceber ansioso, mas você não sabe muito bem o que está causando isso. É uma situação um pouco vaga e que muitas vezes a gente precisa entrar em contato com ela para verificar o que é. Item 3. Nós podemos ficar ansiosos acerca de uma situação agradável muitas vezes. Por exemplo, se eu começar a sentir medo de que algo possa dar errado, eu quero me casar, né? O casamento é algo que eu sonhei por muitos anos, mas quando esse casamento começa a chegar perto, começa a se aproximar, eu começo a experimentar ansiedade. Por quê? Porque eu tenho medo que algo saia errado, não saia exatamente como eu planejei. Eu tenho medo que alguém se atrase, que a logística falhe, e aí eu começo a experimentar essa ansiedade dentro de mim. Percebe? Então, o ponto 3 é isso. A ansiedade pode até mesmo ser em relação a uma situação agradável, mas pensando em algo que eu não quero que aconteça. E item 4. A ansiedade pode surgir da nossa imaginação, onde existe um perigo mínimo. Por exemplo, se eu vou fazer uma cirurgia, eu sei que a cirurgia é segura, eu sei que está tudo certo, eu sei que não existe um grande risco. Mas só de pensar na possibilidade de um perigo mínimo, a ansiedade pode surgir. Tá bem, Marcelo, mas então a ansiedade é a mesma coisa que preocupação? Deixa eu te falar agora um pouco sobre a preocupação. Mas antes disso, lembra, o meu canal é novo e eu conto com a tua ajuda para que nós possamos atingir mais pessoas. Então me ajuda te inscrevendo aqui no canal, se você ainda não for inscrito, e deixa o teu like para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas. Inclusive, deixa comentado ali abaixo se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma. Vamos continuar então. Deixa eu te falar sobre a preocupação em si. Será que é a mesma coisa que ansiedade? O termo preocupação vem de uma palavra inglesa, a palavra "wirgan", que significa estrangular. Percebe? Que curioso? Muito parecida com a palavra sufocamento lá na ansiedade. Portanto, é a mesma ideia, preocupação e ansiedade. A preocupação, no entanto, ela costuma ser menos intensa do que a ansiedade. Por exemplo, uma pessoa hipocondríaca que vive se preocupando com a sua saúde. Mesmo que os médicos digam que não há nada errado, essa pessoa fica pensando nisso repetidas vezes ao longo do dia. Só que perceba, agora eu vou falar sobre as 5 principais características da preocupação e você vai perceber a diferença em relação à ansiedade. Primeiro, a preocupação geralmente tem relação com o futuro, porém, o seu sintoma é menos intenso do que a ansiedade. Segundo, ela possui uma qualidade repetitiva. A pessoa fica na mesma situação, pensando, 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 mas nunca resolve, nunca sai daquele ciclo de preocupação. É quase, sabe quando o filho sai de casa, né? E os pais ficam preocupados, esperando até a hora que ele volte? É aquele pensamento repetitivo que volta, 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 mas nunca tem uma ação, nunca tem um aprendizado. E esse é o terceiro item, né? Você não aprende nada com isso. Você fica remoendo aquilo e nada muda. É muita reflexão, quarto item, é muita reflexão sem nenhuma ação. E o quinto item, então, sobre a preocupação? O enfoque está em evitar situações. Você não pensa na solução. Você não pensa o que pode fazer diferente. Você simplesmente pensa em evitar que aconteça aquilo que você está se preocupando. Portanto,
Geralmente é o medo do futuro, porém com menos intensidade, possui uma qualidade repetitiva, você não traz nenhum aprendizado com isso, você não aprende nada diferente, não gera nenhuma ação, é muita reflexão sem ação. E quinto, o enfoque está em evitar situações ruins. E o que você está experimentando hoje? Está mais para o medo ou está mais para a ansiedade? Comenta aí que eu quero saber e conta comigo para te ajudar a superar os teus desafios. Vamos juntos!